Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Amém. Amigos, eu estou feliz de estar aqui hoje com vocês mais uma vez. Graças a Deus. É sempre bom estar aqui. Graças a Deus. Amém por isso. Deus seja louvado. Essa revistinha é a revista que a gente está utilizando na Semana Santa. É a nossa revistinha da Semana Santa. Essa revistinha ela vem falando da vitória de Jesus no céu, da vitória de Jesus na terra e como o hino que nós acabamos de cantar, a última vitória, ou seja, a conclusão da vitória do nosso Deus sobre todo o universo. Quando o pecado nasceu no universo, se iniciou um grande conflito, porque antes só existia o bem, agora apareceu o mal. E esse mal luta constantemente, como diz Daniel 7 e Daniel 8, para pisar na verdade e jogar a verdade que é Deus por terra. Todos nós conhecemos essa profecia de Daniel. Isso tem se espalhado ao longo dos séculos passados e até hoje. A gente vê por aí inúmeras pessoas tentando pisar nessa verdade que é o nosso Deus. E por isso nós estamos aqui com essa revistinha, A Última Vitória, aonde mostra a vitória de Deus, de Jesus no céu, como já disse, na terra, e a vitória final, a consumação da vitória do nosso Salvador. Amém? Amigos, dessa revistinha já foi feito 2 dias. A vitória de Jesus no céu, a vitória de Jesus na terra, e hoje, pela bênção de Deus, nós vamos falar sobre a felicidade. Essa palavra felicidade, para a gente entender o que é felicidade, nós precisamos ir para a Bíblia Sagrada. Antes da gente estudar a nossa revistinha, nós vamos ler um texto sagrado, que está lá em Apocalipse. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Apocalipse. Você também, internautas, que está nos acompanhando, abra sua Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, verso 5. E juntos vamos entender o que nós estamos falando sobre vitória. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 5. Eu já deixei aberto aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim, ó: Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Bom, para entender isso aqui, apóstolo João, o último dos apóstolos, ele estava na ilha de Patmos, preso para não pregar a palavra de Deus, quando um anjo do Senhor apareceu para João e revelou as profecias do Apocalipse, de algo que já tinha acontecido e de algo que ainda ia acontecer, e pediu o apóstolo que escrevesse um livro. Por isso nós temos hoje o livro do Apocalipse na mão, uma profecia, uma revelação de Jesus Cristo aos seus filhos. A revelação de Jesus aos seus filhos. E aqui, João tem uma visão e ele é levado aos céus. E quando ele é levado aos céus, ele vê um trono em execução. E o ancião de dias, o próprio Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, estava sentado sobre esse trono. E ele tinha um livro na mão. E agora ele vê que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno para abrir este livro. E ele ficou desesperado, porque dentro desse livro estava o destino de toda a humanidade. E ele ficou desesperado por escutar que no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir esse livro. E ele começa a chorar. No momento que o apóstolo João está chorando desesperadamente, um dos quatro anciãos levanta e começa a falar para João: João, não precisa chorar mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro.
segundo o texto que a gente viu. É por isso que nós estamos hoje aqui. Porque essa palavra que a gente acabou de ler, a certeza de que o Cordeiro, o Filho de Deus, ele venceu para abrir o livro, é que nos dá a esperança que a sua promessa vai se cumprir em nossas vidas e ele vai voltar para nos buscar desse sofrimento. Amém? Amém. Bom, explicado o texto de Apocalipse capítulo 5, verso 5, nós vamos para a nossa revista. Hoje nós vamos falar das 7 aventuranças. As 7 aventuranças que a Bíblia apresenta. E para iniciarmos, eu gostaria que os irmãos fechem seus olhos daí, os internautas, e vamos pedir permissão ao nosso Deus para nós iniciar a introdução do nosso estudo. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor prova à humanidade, a todo o universo, que o Senhor é um Deus de amor. Apesar de todos os caos presentes sobre a terra, o Senhor não para de nos animar, o Senhor não para de nos confortar, de nos dar a esperança da volta do Teu Filho amado para vir nos buscar do meio desse caos. Nós pedimos neste momento, Pai, pela Tua vontade, a unção do Teu Espírito Santo sobre nós. Abra a nossa mente à compreensão, abra o nosso coração para a aceitação. Nós pedimos por Jesus. Amém. 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 Oração feita, estudo concedido. Hoje nós vamos falar sobre felicidade, como já disse, e vamos falar das 7 bem-aventuranças. A primeira delas, Apocalipse 1, capítulo 1, verso 3. Mas bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e guardam. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. O que nós podemos aprender desse primeiro texto? Felizes são aqueles que ouvem as palavras deste livro e as guardam. Será que é só para nós ouvir e guardar essa palavra em algum local ou no armário? Não. É para nós ouvir e é para nós botar em prática. Obedecer as palavras que nós ouvimos. É para nós colocar em prática. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler esse texto. O que está falando aqui? Eu vou ler aqui no meu computador para ser mais rápido. Se você puder acompanhando aí, fica à vontade. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que as ouvem e guardam o que nelas está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui está a clareza do texto. Por que nós devemos ouvir e devemos guardar? Porque o tempo está próximo. Nosso Senhor Jesus está voltando. O mal está se alastrando. As coisas estão se degradando. O mundo, a chuva já não tem mais controle. O sol também não. A natureza já não está mais suportando o tamanho do desastre. E por isso esse texto fala: bem-aventurado você que ouve e pratica, porque o fim está próximo. Essa é a primeira bem-aventurança. Ouvimos a palavra e praticamos, porque o fim está próximo. A segunda bem-aventurança diz assim: felicidade do dever cumprido. A primeira felicidade é ouvir a palavra, estudar a Bíblia e pôr em prática. A segunda felicidade é você ter o dever cumprido. Você sentir no seu coração a sensação de um dever cumprido. E olha só o que fala no Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Para um cristão, a morte é algo triste, mas não um fim trágico. Para um cristão, a morte é um fim triste, a morte é algo triste, mas não um fim trágico.
E a pergunta vem imediata: por que não é um fim trágico? Porque morrer em Cristo é vitória. Morrer em Cristo é sinal de um dever cumprido. Então, quando um cristão, quando um filho de Deus, ele morre em Cristo, para ele, para a família, é um momento triste. Mas não é um fim trágico. Não é. Porque morrer em Cristo é uma vitória. A bem-aventurança de número 3. A felicidade por estar preparado. Agora aqui tem um ponto interessante. Certo dia eu vi numa pregação, o pregador perguntou: quem aqui está preparado para receber a volta de Jesus? Quem aqui está preparado para ir para o céu? Ninguém levantou a mão. Ele pediu para levantar a mão, ninguém levantou a mão. Você sabia que quando essa pergunta é feita, todos nós temos que levantar a mão? Porque nós servimos um Cristo que promete nos levar para o céu. Quando nós aceitamos Ele em nossas vidas. Então você está preparado a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e os guarda, ou seja, o pratica, e sente, e tem aquele sentimento de um dever cumprido, quando você põe em prática, quando você cai, mas se levanta, se põe de joelho novamente, pede mais uma vez perdão a Deus, mais uma oportunidade para continuar no caminho estreito. Viu como é diferente? Então todo aquele que aceita Jesus na sua vida, é batizado nas águas, ouve a palavra que está escrito neste livro, a Bíblia Sagrada, e coloca em prática, ele está preparado para receber a volta de Jesus. Amém. Algumas pessoas acham que eu só estou preparado se eu não pecar mais. Dessa forma, desse pensamento, não vai haver preparação nunca. Porque enquanto Jesus não voltar e colocar um fim no pecado de uma vez por todas, nós vamos continuar sendo pecadores. Nós somos salvos pelo sangue precioso de Jesus na cruz. Toda vez que um cristão, uma pessoa se torna um cristão porque aceitou a salvação de Jesus, ele está preparado para receber a volta dele. E todos nós estamos preparados. Glória a Deus por isso. A quarta bem-aventurança. Felicidade ao fazer parte. A quarta bem-aventurança é você ser feliz por fazer parte. Agora, fazer parte do quê? Apocalipse capítulo 19 tem a resposta. Eu quero ler na Bíblia Sagrada com vocês. Apocalipse 19, verso 9. Diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você está entendendo? Que felicidade o próprio Deus olhar para você e falar assim: olha, bem-aventurado, feliz você que é chamado para a borda do Cordeiro. É o próprio Deus que está falando. Essas são as palavras de Deus. Por isso, a quarta bem-aventurança. Por isso você é feliz por fazer parte de um povo chamado por Deus, para entrar no céu juntamente com o seu filho. Para entrar juntamente com o seu filho e ser feliz eternamente. Essa é a promessa do nosso Deus. A quinta bem-aventurança, felicidade de vencer a morte. Olha que coisa interessante. Eu já preguei em outros momentos aonde a genealogia de Adão, que vai de Adão até Abraão, é só morte.
A genealogia que sai de Abraão até chegar em José, marido de Maria, até chegar em Jesus, é só morte. Aí aqui agora no texto está falando, bem-aventurado aquele que vencer a morte. Você sabe por que eu e você vamos vencer a morte um dia? Porque Cristo Jesus venceu por nós. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos mais que vencedores. E a Bíblia, o próprio Deus diz na sua palavra, chama nós de bem-aventurados. Vamos ler no texto bíblico. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só que coisa! Felicidade em vencer a morte. Viu quanto é importante você obedecer esse Deus? Viu quanto é importante você praticar os ensinamentos que a Bíblia te traz? Porque o que Deus promete é que você será feliz e você será sacerdote. Vocês serão sacerdotes. Nós seremos sacerdotes. Eu vou ler o texto mais uma vez para você ficar com seu coração bem cheio de alegria. Olha só. Bem-aventurado, palavra do Senhor, e santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Serão reis durante 1000 anos. Reinarão com Cristo no céu durante 1000 anos. Aqui está a quinta bem-aventurança. A sexta bem-aventurança, palavra do Senhor, feliz, a felicidade de ser guardiões da palavra. Isso aqui é para poucos. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui é para aqueles que aceitam, para aqueles que querem fazer a vontade de Cristo. Ser guardiões da palavra. Apocalipse 22, verso 7. Olha o que está falando. 22, verso 7. Eis que venho sem demora, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez, Deus está chamando de bem-aventurado, está chamando de felizes aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Você quer uma alegria maior do que essa? Você serviu um Jesus que no meio de tanto caos, ele promete que vai vir com as nuvens, somente para te buscar, somente para me buscar, somente para nos salvar do meio do caos. É dessa forma que Deus trata seus fiéis. É dessa forma que Deus trata seus santos, chamando de bem-aventurado e felizes, porque guardam as palavras da profecia. A sétima bem-aventurança e última, a felicidade pela vida eterna. Agora você está num mundo onde você só vê morte, só vê sofrimento, e Deus vem e promete que você vai ser muito feliz porque vai ter vida eterna. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse 22 mesmo, verso 14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Viu? E entrem na cidade pelas portas. São bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Feliz é aquele que faz de Jesus o seu Senhor. Feliz é aquele que faz de Jesus o seu mestre. Bom, amigos, essa é a nossa revistinha da Semana Santa. Eu acabei de passar com vocês aqui na igreja e com você aí, internauta, as 7 bem-aventuranças. Como é bom servir um Deus que promete acabar com o sofrimento na vida dos seus fiéis. Isso é maravilhoso. Nós não podemos encontrar essas promessas em outro lugar. Não existe outra fonte oferecendo essas bênçãos em nossas vidas. Não existe. Só existe em Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É inútil querer chegar ao Pai se não for por Jesus. Nosso Jesus é grandioso e Ele nos ama tanto. Mas Ele nos ama tanto que João 3,16 é claro em dizer que Deus amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Amém. E o apelo que eu tenho para você, internauta, o apelo que eu tenho para a igreja hoje, está aqui mesmo em Apocalipse 22, verso 17. E eu quero ler com você esse texto. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o último chamado do Espírito Santo. Esse é o último chamado da igreja. O Espírito está chamando. A noiva que a igreja está chamando. Todo aquele que ouvir, venha. E todo aquele que vir vai ter que falar a palavra venha para outras pessoas. E todo aquele que ouvir a pessoa chamando venha. Se quiser, o texto está falando, se quiser, venha e receba de graça da água da vida. Amém? Amém. Bom, amigos, nós terminamos a nossa mensagem de hoje. Eu quero agradecer à igreja mais uma vez por estarmos aqui, louvando o nosso Deus em adoração, estudando e meditando a sua palavra. Eu quero agradecer você, internauta, que está do outro lado. O meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo do Senhor habite no meu e no seu coração, fazendo mudança, transformação, e que nós sejamos amanhã pessoas melhores do que hoje, até o nosso Senhor voltar. Amém. Vamos ficar de pé e eu convido você, internauta, para orar conosco. Querido Pai Celestial, como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor nos chama de felizes, porque ouvimos a Tua palavra e colocamos em prática. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos chama de felizes, porque nós seremos sacerdotes do Senhor durante 1000 anos no céu. Amém, Jesus. Como é bom ouvir do Senhor, meu Deus, que o Senhor vai vir com as nuvens para nos buscar. Isso é maravilhoso, só pode vir de um Deus todo poderoso quanto o Senhor, meu Pai. Como é bom ouvir do Senhor que o Senhor está preocupado com a tua igreja, com as pessoas aqui da terra, com a humanidade. E o Senhor usa o teu Espírito Santo, Pai, e a tua igreja, para dizer para as pessoas: venham, eu estou com as portas abertas, entram, receba de graça a vida eterna. Como é bom ouvir isso da tua palavra, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é um Deus único, um Deus que unge, um Deus que liberta, um Deus que protege, um Deus que abençoa. Mais uma vez estamos felizes por ter a certeza absoluta de que o Senhor é um Deus que não dorme, Senhor. Que o Senhor a todo momento está ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando. Pai Santo, mas não é bom somente saber que o Senhor é tudo isso e muito mais em nossas vidas. Amém.
O melhor, Senhor, é te servir de coração. Nós precisamos te servir de coração, Senhor. Nós precisamos te amar como o Senhor merece. O Senhor é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós pedimos o Teu Espírito Santo neste momento, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que neste momento o Teu Espírito age em nossas vidas, fazendo transformações e mudanças. Pai Santo, nós também queremos pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo invada o coração da pessoa que está escutando esse vídeo, as pessoas que estão ouvindo, para que elas também sejam atingidas com o impacto do poder da Tua palavra. Amém. Que os corações delas sejam transformados, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.